Muito boa noite para você que acompanha nesta terça-feira as redes sociais do NP Expresso e do blog Rafael Nemetes. Estamos iniciando hoje um novo projeto, uma parceria entre os dois veículos de comunicação, que são os dois maiores portais de notícia da cidade e da região. E a partir de hoje, o podcast Nova Pauta tem a apresentação de Rafael Nemetes nas terças-feiras. E nós estamos estreando com um assunto que está borbulhando nas redes sociais. A lei seca que aborda e pune motoristas embriagados está com mudanças. Já estão em vigor as modificações. Inclusive, apresentando a FECOBAT, eu parei numa blitz e fiquei surpreso com os novos modelos de bafômetros. Agora você não precisa mais soprar no bafômetro. Você fala o seu nome e nesse ato, se você consumiu bebida alcoólica, o bafômetro já vai direcionar e gerar a infração de trânsito. Mas tem muitas outras situações que por isso o nosso convidado que está aqui é o meu amigo, irmão e parceiro de longa data, o policial militar Anderson Bittencourt Flores, que também é presidente do Conselho Municipal de Trânsito. Ele é membro do Fórum Nacional de Dirigentes de Mobilidade Urbana, responsável também por essa questão de mobilidade no trânsito, tanto mobilidade de pedestres como de veículos, pós-graduando em Segurança Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é também nosso colega porque ele é jornalista. Anderson, seja bem-vindo em mais um projeto, né? Você que sempre esteve presente em todos os projetos que eu desenvolvi e nessa estreia agora aqui nos estúdios da Estação NP do podcast Nova Pauta. Olá, Rafael, olá aqueles que nos acompanham. É sempre uma satisfação atender o convite do amigo e uma honra nesse primeiro episódio do podcast, trazendo essas informações tão importantes que falam sobre mudanças na fiscalização de trânsito e sobre outras situações que nós encontramos dentro da nossa cidade que preocupam a comunidade. Hoje, os acidentes de trânsito são as ocorrências que mais preocupam a comunidade santiaguense, a comunidade regional, por isso a importância deste espaço e que a comunidade esteja sempre bem informada sobre as regras que estão mudando e não se pede permissão para nós, usuários, para que essas regras sofram alterações e motoristas e pedestres precisam estar muito bem informados, por isso a importância deste espaço e a nossa satisfação em poder atendê-lo. Sabe que eu uso muito como exemplo a cidade de Gramado. No ápice, que nem agora que está ocorrendo o Festival de Cinema de Gramado, por dia circulam em torno de 100 a 150 mil veículos e não ocorrem acidentes de trânsito nesses dias. Aqui em Santiago é impressionante. Tem dias que chegam a ocorrer de 4 a 6 acidentes, às vezes em menos de uma hora, 2, 3. E comparando aqueles que a gente consegue acompanhar, que a gente vai até o lugar, motorista no celular, falta de atenção. Eu acho que a maioria dos acidentes que acontecem em Santiago são causados por falta de atenção dos motoristas que deveriam estar concentrados. A gente tem uma situação muito peculiar aqui em Santiago, né? Nós temos a faixa da esquerda e a faixa da direita. E os motoristas andam onde? No meio da pista, né? Daí tu não sabe o que fazer, se tu vai para a direita, tu vai para a esquerda, porque tem aquele cidadão que está no meio da avenida e tu não consegue trafegar porque ele está tomando conta da avenida. É uma curiosidade, inclusive, Rafael, hoje nós temos mais de 36 mil veículos emplacados em Santiago. É claro, esses que são emplacados, sem contabilizarmos aqueles que vêm a passeio, aqueles que vêm com os militares emplacados em outros municípios. E acredito que hoje, nos últimos dias, nós chegamos a quase 38, 39 mil veículos circulando em nossas vias. Principalmente em dias chuvosos, como hoje, em que a circulação aumenta em razão dos deslocamentos. E a nossa cidade ela tem uma característica
muito diferente das cidades da região. Nós temos vias largas, as nossas vias elas não são estreitas, elas são ruas largas. A maioria delas tem pavimentação, seja asfáltica ou paralelepípedo, mas parece que isso não resolve o problema, porque o fator humano ele continua sendo imprevisível. Nós trabalhamos o ano todo, o Conselho Municipal de Trânsito ele é composto por 17 entidades, e dessas 17, 13 trabalham ativamente buscando soluções para resolver essas situações que fazem parte do nosso dia a dia. E muitas vezes é um trabalho silencioso, são campanhas educativas, são palestras em órgãos públicos, empresas, em escolas. Trabalhamos muito com educação para o trânsito das crianças, principalmente, fiscalização por parte da Guarda Municipal ou da própria Brigada Militar, e mesmo assim nós não conseguimos controlar o que o nosso motorista ou o nosso pedestre vai fazer. É impossível. É um fator humano imprevisível. E sabe, Anderson, que o que hoje nos deixa a par dos acidentes é a camerite. E a gente vê cada absurdo que a gente fica se perguntando como que o condutor de veículo conseguiu aquela façanha. A camerite hoje cede os vídeos e, na verdade, não é um mérito só da imprensa, né? Qualquer pessoa pode ter acesso aos vídeos da camerite, mas são situações impressionantes, né? As vias totalmente sinalizadas, mas é acidente atrás de acidente, e a maioria deles ocorrem debaixo das câmeras da camerite. São manobras sem explicação. Sim. Isso existindo a sinalização. Santiago é uma das cidades com a melhor sinalização que se tem. Eu, pelo menos, costumamos trabalhar no estado inteiro. Não se vê uma cidade tão bem sinalizada como em Santiago. E isso é resultado deste investimento, tanto da administração pública, como do próprio órgão consultivo, do próprio conselho, que trabalha junto com a administração para resolver essas situações. E esse índice de acidentes, Rafael, ele não é um problema só nosso. Nós compartilhamos experiências no Fórum Nacional de grandes capitais. E não é um problema só de Santiago, só do Rio Grande do Sul. Nós temos os mesmos problemas na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É claro, a frota ela é muito maior. Mas, em comparação com a nossa frota, com o comportamento do nosso motorista, ele se replica no Brasil inteiro. Claro, é uma preocupação local, porque no momento que nós temos um aumento dos acidentes de trânsito, nós temos custos diretos e custos indiretos desses sinistros. E é claro, essas intervenções para diminuir esse número de acidentes, elas precisam ser muito bem pensadas, muito bem planejadas. A comunidade às vezes não entende por que não se instala uma sinaleira em determinado cruzamento, por que não tem uma faixa elevada, por que não se muda o sentido de algumas ruas. Isso, no senso comum, parece ser a solução, mas do ponto de vista técnico, vai se causar um problema ainda maior do que aquele que nós já temos. E tudo precisa ser muito bem planejado, para que, ao contrário de se resolver um problema, nós vamos causar outro ainda maior, transtornos ainda maiores para os nossos motoristas. Então, a comunidade precisa entender que nem tudo vai ser materializado de uma hora para outra. Pelo contrário, as sugestões elas são muito bem recebidas, a maioria delas é materializada na sinalização, na engenharia de tráfego, mas outras, entretanto, elas não podem ser aplicadas em razão da própria regulamentação, da legislação, que é atualizada de forma muito rápida, e nós precisamos acompanhar também essas regras para que tudo seja feito dentro do que a norma estabelece. Então, existe essa preocupação dos órgãos de fiscalização, da gestão municipal, e nós precisamos também da participação da comunidade. O trânsito ele é um contexto muito amplo. Não adianta nós termos a via sinalizada se o motorista não obedecer à via. Não adianta eu ter uma faixa de segurança bem posicionada, sinalizada, se o pedestre não utilizar aquela via, aquela faixa. Não adianta eu ter uma via pavimentada, sinalizada, se não
se respeitar os limites de velocidade. Então, se cada um fizer a sua parte, é claro, todos estaremos mais seguros. E é essa a ideia, que todos façam um pouquinho no seu dia a dia e nós vamos diminuindo aos poucos os acidentes. Complementando essa informação que o Anderson nos traz, nós tivemos duas recentes novidades no trânsito aqui em Santiago. Na rua João Evangelista, no sentido centro-Uri Campos, foi instalada uma lombada. E agora, mais recentemente, na 20 de setembro, que também teve o seu asfaltamento realizado há pouco tempo. Isso tudo para coibir os excessos de velocidade. Algo que também me chama a atenção, eu achei muito positivo, Anderson, até não sei se era costumeiro acidentes nessa rua, mas as rótulas que foram instaladas na Rogério Francisco da Rosa, percebi que ficou um trânsito mais seguro, pelo menos eu me senti mais seguro com essas duas rótulas instaladas nesse ponto da cidade. O asfaltamento, Rafael, da Rogério Francisco da Rosa, ele surgiu como uma forma de se construir uma via alternativa para Tito Becon. Então, que o nosso motorista ele pudesse utilizar uma via segura, pavimentada, para se deslocar do centro até a Vila Nova, até a Vila Rica e outros bairros, sem enfrentar o trânsito pesado da Tito Becon. Infelizmente, o nosso motorista não entendeu essa dinâmica. O motorista não entendeu nem aquela rótula ali, Isso, né? O nosso motorista, no bar do Tico-Tico ali, né? Ele tem uma dificuldade para enfrentar essas mudanças. E é um cenário que ele vai se construindo cada vez mais. São vias de sentido único, há necessidade de se fazer um laço de quadra para acessar outras vias. Se reclama muito, eu preciso fazer uma volta maior para fazer o mesmo caminho. Infelizmente, é necessário para que o trânsito seja disciplinado. Quem dirige em Santa Maria, quem dirige em Porto Alegre, por exemplo, sabe que não vai entrar diretamente numa via. Eu preciso fazer um laço de quadra. E curioso, eu morei 3 meses em Santa Maria e o trânsito lá é muito agitado. Eu não vi acidentes. São poucos. E as coisas vão mudando tão rápido. Por exemplo, em Santa Maria, eu trabalhei quase 5 anos em Santa Maria e hoje eu não consigo circular mais sem o auxílio de um GPS. Porque as vias mudaram, eu preciso fazer um laço de quadra, eu já tenho que fazer uma volta muito maior do que era necessário antes para poder chegar ao meu destino. E isso não é uma questão para dificultar a vida do motorista, é para que ele possa fazer as mesmas manobras com segurança. E o nosso motorista, principalmente aqui em Santiago, ele não entendeu ainda essa dinâmica. Então a Rogério Francisco da Rosa, ela serve para desafogar Tito Becon. E o que nós temos hoje? A Rogério praticamente vazia e a Tito Becon, esse horário, por exemplo, com o maior fluxo de veículos. E isso depende de cada motorista encontrar uma rota alternativa. O motorista precisa conhecer a cidade. E aí ele evita pontos de congestionamento, ele evita os acidentes. Os nossos acidentes, Rafael, não são acidentes de velocidade. Eles são acidentes causados justamente pelo fluxo de trânsito intenso, em cruzamentos, em manobras erradas. Se nós tivéssemos acidentes por excesso de velocidade, nós teríamos uma morte por dia, do jeito que os nossos motoristas se comportam. Então, às vezes as pessoas reclamam que determinada rua tem excesso de velocidade, se ultrapassa o limite de 40 km por hora. Realmente, existem essas situações, mas não é o excesso de velocidade a principal causa de acidentes. Senão nós teríamos, como eu digo, uma morte ou mais por dia, levando em conta o comportamento do nosso motorista. Então, o horário de acidentes é agora, das 5 até as 19 horas, pela manhã ou no horário do meio-dia. São horários que nós temos o maior fluxo. O pessoal sai do seu local de trabalho, vai para casa, de casa para o trabalho. Nos intervalos das 14 horas até as 17, praticamente nós não temos acidentes de trânsito, porque o trânsito flui. As vias estão liberadas, o trânsito flui normalmente. Os problemas vão acontecer quando o trânsito se torna mais lento, por incrível que pareça, contrariando
muito do que as pessoas imaginam. Quanto mais lento o trânsito, maior é o risco de acidentes. Anderson, antes de nós entrarmos na pauta da lei seca, eu recebi uma informação de uma fonte, não sei se você tem essa informação, se já foram instalados, se já estão em funcionamento, se serão instalados novos pardais, parece que na região da BR-287, alguma coisa assim, com uma tecnologia mais avançada que ele multa por média de velocidade. Aí eu até comentei com essa minha fonte, olha, para mim ter certeza dessa informação eu tenho que entrar em contato com o DENIT, já que é na região de domínio da União. Tem alguma informação concreta sobre isso ou não chegou ainda para você? Era uma medida que estava sob estudo, inclusive em todo o Rio Grande do Sul, em algumas vias principais com maior incidência de acidentes. Então, o DENIT fez um levantamento dos pontos de maior conflito e surgiu como opção essa nova tecnologia. Não saberia te dizer precisamente se a nossa região vai receber, mas acredito que ao longo da 287, em algum trecho, nós teremos já essa nova medida que faz a média de velocidade. Então, eu vou ter que manter a média de velocidade da via para não ser autuado. É uma nova tecnologia, é claro, ela precisa de adaptação ainda com as suas mudanças, mas acredito que logo, logo a nossa região receberá. E a nossa região ela é muito ampla. Nós vamos a Santa Maria, nós vamos a São Borja pela 287, vamos a Porto Alegre, e são locais que não têm uma incidência grande de acidentes, mas oferecem risco. Em alguns locais nós temos risco. Acredito que em breve talvez o DENIT ou a Polícia Rodoviária Federal já tenham essas informações mais precisas. Até porque, se nós pararmos para pensar, naquele trecho entre o Trevo da Nicola e o Trevo do Batista, é um dos trechos que mais acontecem acidentes, né? Perto daquele viaduto ali, nas proximidades da Agrossolo e no Trevo da Nicola também, né? São acidentes frequentes ali. São, né, trechos de perímetro urbano, é diferente do trecho rural, sim, de área rural. Então, no perímetro urbano, nós vamos ter as bicicletas, nós vamos ter as motos, os animais, as pessoas que utilizam o acostamento da rodovia. Então, são situações que tornam aquele trecho, aquele local ainda mais perigoso. Então, acredito que talvez a nossa região, em alguns pontos, receba essa nova tecnologia que faz a média de velocidade. Bom, aqueles motoristas que insistem em tomar uns goles a mais e pegar a direção. Entrou em vigor novas regras para a lei seca, mais rígidas. E eu até comentei na abertura do nosso podcast, né, que eu passei pelo bafômetro há poucos dias, resultado 0, mas me chamou a atenção, né, o policial que fez a abordagem, um policial rodoviário estadual, disse, você só fala seu nome que o bafômetro já vai fazer análise, não tem que soprar. Eu até me lembrei daqueles vídeos que viralizaram nas redes sociais dos motoristas caindo de bêbado, que os policiais rodoviários federais pediam para que eles assoprassem, eles não conseguiam, e tem alguns que até cantavam, né, achando que era um microfone, né, mas eles não conseguiam soprar o bafômetro. Agora, uma das novidades, basta falar o seu nome, só pelo hálito já vai constatar se bebeu ou não. Uma mudança muito importante, Rafael, já que esse ano a chamada Lei Seca, ela completa 18 anos, ela adquire a sua maioridade, mas já trazendo algumas mudanças. Por quê? Ao passo que a tecnologia vai evoluindo, a fiscalização precisa acompanhar essas medidas também. Então, nós tivemos, desde o dia 17, a implementação de uma nova resolução pelo Conselho Nacional de Trânsito que traz algumas alterações nas regras de fiscalização. Então, são regras que o fiscalizador vai observar para aplicar as normas que o Código de Trânsito prevê. E isso vai impactar também na conduta do motorista. Nós continuamos
com os mesmos valores de multa, nós continuamos com as mesmas penalidades, com as mesmas medidas administrativas, entretanto, algumas providências elas se tornaram mais rígidas do que nós tínhamos antes. Os valores não mudaram. Os valores não mudaram. E a questão da miligrama por litro de ar expelido pelos pulmões também não. até 0,33 era medida administrativa. 0,34 acima disso já é considerado crime de trânsito. Isso não mudou. Não, essas mudanças nós não tivemos. O que nós tivemos foi a adequação de medidas de fiscalização com o uso de equipamentos. Então, aquele equipamento que o motorista fala e ele detecta a presença de álcool, ele serve como uma triagem, como um equipamento de triagem. Então, hoje, o agente de trânsito não precisa mais verificar se o condutor tem ou não sinais para oferecer o teste do etilômetro. Ele pode simplesmente fazer a abordagem e oferecer. E isso já vai ter um impacto na fiscalização. A fiscalização tende a aumentar. Esse equipamento que detecta pela voz ou pelo ar que tem dentro do veículo também, ele serve apenas como um equipamento de triagem. Ele não vai ocasionar a infração. Mas ele dá subsídios para que o fiscalizador, mesmo não notando características psicomotoras, da alteração psicomotoras no motorista, ele possa oferecer o teste, o teste com o equipamento, com o etilômetro, o teste padrão. Então, vai ser utilizado esse equipamento inicial como uma triagem e depois, para confirmar ou não a embriaguez, é utilizado o etilômetro tradicional, que existem vários modelos, cada vez com uma tecnologia mais avançada, e também regulamenta a utilização do drogômetro, que identifica substâncias psicoativas. Claro, são equipamentos que ainda não chegaram a todos os locais. A Polícia Rodoviária Federal já vinha utilizando os equipamentos, mas a maioria dos órgãos de fiscalização ainda não receberam. Mas o drogômetro agora ele chega, então, como um dispositivo a mais, além do etilômetro tradicional, para medir também a influência de drogas como maconha, cocaína, crack e também outras que alterem a capacidade de direção do motorista. São equipamentos de alta tecnologia, maioria de fabricação estrangeira, e se torna cada vez mais difícil de conseguir ultrapassar essa barreira. Tudo isso para que a segurança dos nossos motoristas ela esteja cada vez mais presente. A fiscalização ela precisa avançar com essas tecnologias e a resolução, a nova resolução, ela regulamenta testes que antes eram praticamente experimentais e agora eles passam a fazer parte da rotina dos órgãos de fiscalização. Excelente notícia que você nos traz, porque às vezes o motorista não consome bebida alcoólica, mas ele faz uso de outras substâncias, né? Tanto que praticamente todos os dias a nossa gloriosa Brigada Militar do 45º BPM tem realizado inúmeras prisões por tráfico de drogas, né? E abordado muitos usuários. Então daqui a pouco não bebeu, mas fez o consumo de um entorpecente, o drogômetro. O nome vulgar, digamos assim, simples do equipamento. E ele vai detectar, inclusive, medicamentos tranquilizantes ou que têm esse efeito farmacológico dentro de uma cadeia, claro, gigantesca de substâncias químicas que são utilizadas. Ele consegue detectar o teor dessa substância. E aí nós também desmistificamos aquela ideia do bombom de licor, do pão. Tivemos aqueles problemas com um pão, comer um pão de forma, pão de vinho. Então, essa nova resolução ela regulamenta algumas situações que antes não eram previstas. Então, existe essa possibilidade, por exemplo, de um motorista ser submetido à triagem, digamos assim, o equipamento detectar teor de álcool, e o motorista, é claro, vai justificar que comeu um bombom de licor,
que usou, por exemplo, um enxaguante bucal, é realizado o primeiro teste com o etilômetro. Se for detectado o nível de álcool, 15 minutos depois é realizado um reteste. É um novo teste para verificar se de fato consta ainda aquele mesmo teor de álcool. Se nos 2 testes se confirmar a presença de álcool no ar expelido pelo pulmão, aí será aplicada a medida administrativa correspondente. Claro, sempre levando em consideração a menor medida. É claro que nesse intervalo de 15 minutos, geralmente a segunda medição ela dá menor que a primeira. Então vai ser aplicado o valor, o teor de álcool da segunda medição. Então são medidas que antes elas não eram regulamentadas e hoje elas passam a integrar o corpo dessa resolução, atualizando os procedimentos. 2 dúvidas dentro do que você está abordando. Como que fica a questão da recusa ao bafômetro? A recusa ela permanece da mesma forma. Não teve alteração. Não tivemos alteração. Entretanto, se o agente de trânsito detectar que o motorista está impondo dificuldades ao teste do etilômetro, ele vai ser autuado pela recusa. E costuma acontecer muito. Na prática da fiscalização, é um motorista querendo ser mais esperto que o fiscalizador, ele tenta não conseguir soprar, ele vai simular que está soprando, ou ele sopra tentando enganar o equipamento. Se o agente de trânsito detectar que há essa conduta, o motorista vai ser autuado pela recusa, e entre recusa e a detecção pelo equipamento, as medidas são as mesmas, praticamente as mesmas na esfera administrativa. Recebendo uma pergunta aqui, e era uma pergunta que eu ia te fazer, mas recebendo aqui de um seguidor que está nos acompanhando, que faz uso de medicamentos para dormir. Você falou que daqui a pouco esse primeiro teste de triagem vai identificar. E a gente sabe que hoje um dos medicamentos que é mais usado pela população é o Zolpidem. O Zolpidem ele foi inclusive mudou-se a legislação. Até pouco tempo tu comprava ele com a receita controlada de cor branca. Hoje tu só compra o Zolpidem com a receita azul, porque ele é muito potente na indução ao sono. A pessoa, ela nem deveria dirigir, né? Nós temos casos relatados pela medicina internacional, e eu vou citar aqui 2 casos. Um caso de uma brasileira que ela fazia uso de Zolpidem. É até curioso, isso foi relatado por um médico aqui da nossa cidade, que eu até quero trazer ele aqui no nosso podcast. Ela, sonâmbula, ela desceu do apartamento onde ela morava, ela entrou no carro e ela passou numa blitz. Ela foi parada, não foi encontrada nenhuma irregularidade, ela foi liberada. Dali a alguns minutos, ela passou novamente pela mesma blitz. Ué, o que está acontecendo? Liberaram novamente. Passou mais um tempo e ela passou novamente no mesmo local. Aí foram analisar o que estava acontecendo. Ela estava sob efeito. Tem pessoas que o Zolpidem, por exemplo, causa alucinações, enfim. E um outro caso, uma pessoa nos Estados Unidos, ela teve alucinações tão graves que levaram a óbito. Mas a gente sabe que há uma gama de medicamentos, né? Alprazolam, Zolpidem, Diazepam e tantos outros. E chega justamente essa pergunta aqui de um seguidor. Como que fica essa questão se daqui a pouco nessa triagem for constatado uma substância química e o condutor comprovar que ele faz uso de um medicamento controlado para insônia? Não deveria estar dirigindo, mas às vezes a gente sabe que, por exemplo, eu vou usar um medicamento aqui que é muito comum, que não precisa de receita, é um relaxante muscular, ciclobenzaprina. Ele
ele causa muita sonolência em algumas pessoas, tanto que se recomenda, tu pode tomar qualquer hora do dia, não para dormir, mas ele relaxa tanto a tua musculatura que ele causa sono, então se recomenda que não se dirija. Como que ficaria essa questão no caso da triagem apontar que a pessoa consumiu alguma substância, uma droga, né, porque medicamentos são considerados drogas, né, porém ilícitas? Como que seria essa situação? Tudo depende, Rafael, da qualidade do equipamento. A resolução, ela não vincula a um equipamento específico. Então, cada órgão de fiscalização, dentro da sua condição, vai adquirir ou receber um equipamento diferente. E o equipamento, ele não identifica qual é o tipo específico de medicamento. Ele identifica classes de substâncias. E isso tudo vai depender se a classe desse medicamento vai ser perceptível pelo drogômetro ou não. É claro, a triagem, ela não substitui a percepção do agente de trânsito. Então, mesmo que ela tenha usado esse medicamento, mas na percepção do agente de trânsito ela continua mantendo a sua capacidade psicomotora, nós temos uma situação. Agora, se o agente de fiscalização verificou que essa pessoa está desorientada, está sonolenta, tem dificuldades para se movimentar, e aí o agente de trânsito vai usar aquelas ferramentas tradicionais, descer do veículo, caminhar. Então, vai depender como o agente de trânsito vai interpretar essa situação. Ou seja, aquela tradicional frase que os policiais militares usam e que a gente usa na imprensa também, né? Foi constatado visíveis sinais de embriaguez, roupas, vestes desalinhadas, hálito etílico, enfim, isso ainda vai continuar. Isso continua. Então, a percepção do agente, ela continua existindo. Então, se essa pessoa que usa esse tipo de equipamento não demonstrar que a sua capacidade de percepção, sua capacidade psicomotora foi alterada, provavelmente ela vai ser liberada. Mas, em contrapartida, em outros casos, nós vamos encontrar problemas de pessoas que realmente, como tu falou, ficam sonolentas, ficam desorientadas. E quem usa esse tipo de medicamento sabe das restrições para a direção, e inclusive a maioria das bulas proíbe até o uso de máquinas pesadas, de maquinário. Então, ao mesmo tempo que eu não vou tomar medicação para dormir e usar uma serra circular, eu não vou assumir a direção do meu veículo, a não ser que isso seja necessário, em última instância. Então, é importante que o usuário dessas medicações, ele esteja ciente das limitações que ele tem, assim como o motorista que tem problemas de visão, ele também sabe as suas limitações, o motorista que tem limitações físicas. Então, depende da consciência desse motorista, mas o equipamento vai, sim, detectar classes de substâncias. Ele não consegue identificar qual em específico, mas existem classes de substâncias que são identificadas através da saliva, é feita a coleta da saliva ali no momento da abordagem, e o equipamento, assim como o etilômetro, ele vai identificar a presença daquela classe específica de substância. Excelente, excelentes informações para a nossa estreia aqui no podcast Nova Pauta, que é transmitido tanto pelo NP como pelo blog Rafael Nemitz. O que mais tivemos de mudanças na lei seca para quem sai principalmente à noite, se bem que a gente tem visto exemplos de até motoristas dirigindo embriagados à luz do dia. Que a lei ficou mais rigorosa, pode-se dizer assim? Em algumas medidas, sim, Rafael. Tivemos algumas alterações, principalmente para a identificação dos sinais de embriaguez. Antes, o fiscalizador, o agente de trânsito, ele poderia, ou ele tinha que identificar, no mínimo, 3 sinais. Aqueles que nós falávamos: vestes desalinhadas, olhos vermelhos, hálito etílico, desorientação, marcha cambalhante e outros que compõem a lista de alteração psicomotora. Eram 3 sinais para que nós tivéssemos a chamada aplicação da prova testemunhal, que é quando o agente de trânsito ele atesta
ele identifica a alteração e, através de uma prova testemunhal, como já diz o próprio nome, ele vai listar essas alterações e vai tomar as providências cabíveis. A resolução, ela diminui para 2 sinais de embriaguez. Então, se houver 2 desses sinais e outros que nós comentamos, aí o agente de trânsito vai adotar aquela medida que a legislação chama de prova testemunhal. Ele identifica o condutor, ele lista essas alterações e arrola testemunhas que posteriormente também vão ser ouvidas para comprovar que a alteração daquele motorista, a alteração psicomotora, ela estava presente. Bom, você que nos acompanha, então reforçando, nós estamos aqui com o policial militar Anderson Bittencourt Flores, abordando as modificações, as alterações na lei seca que já estão em vigor em todo o território nacional. E também é a estreia do nosso podcast Nova Pauta, todas as terças, às 20 horas, aqui no NP Expresso e no blog Rafael Nemitz. Anderson, mais alguma mudança que o motorista precisa se atentar? Uma mudança que nós já orientávamos em fiscalização, Rafael, e que agora ela vem regulamentada, que é a entrega da direção do veículo. Então, todo motorista que ele é flagrado sob efeito de álcool ou outras drogas, como a legislação traz, ele tem o direito de indicar um condutor para assumir a direção do seu veículo. Sendo um condutor habilitado e que não tenha consumido nenhuma substância. E o condutor, o novo condutor que vai assumir a direção do veículo, ele é submetido ao teste do etilômetro. Isso não acontecia antes. Isso acontecia como prática, mas não. Agora está na lei. Agora está na legislação. É obrigatório. É obrigatório. E talvez a mudança tão significativa como os outros tópicos é que se esse motorista que assumiu a direção do veículo entregou novamente ao embriagado, ele também vai ser notificado e aí o veículo, se for abordado, ele vai ser recolhido. Não existe uma segunda entrega para um condutor habilitado. Ou seja, na prática, eu fui flagrado sob efeito de álcool ou outras drogas, eu chamo um condutor, esse condutor vai apresentar sua carteira de habilitação, vai ser submetido ao teste do etilômetro. Se estiver resultado 0, ele vai assumir a direção do veículo. Agora, se ali na próxima esquina ele entregar a direção do veículo novamente para o embriagado e esse fato for verificado pelo agente de fiscalização, aí não tem uma segunda opção. Os dois serão autuados novamente e o veículo será recolhido ao depósito credenciado. É claro, se no momento da abordagem o condutor do veículo embriagado não apontou, não identificou ninguém para retirar o seu veículo, ele vai ser recolhido como medida administrativa. E acontece muito. Às vezes o motorista está tão desorientado que ele não tem condições de informar um condutor. E aí vai para o guincho direto. Aí vai ser recolhido ao depósito e depois ele vai buscar os meios para retirar esse veículo. Mas existe essa mudança. Antes já era feito, é claro, dentro das atuações de fiscalização, e agora a resolução vem e marca como providência administrativa. Se ele for for abordado mais uma vez na direção do veículo, aí não existe segunda chance. Ele é recolhido e desse recolhimento decorrem várias outras taxas de depósito, de translado, e o valor acaba encarecendo muito mais. Mas o valor da multa continua, Rafael, em R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A medida administrativa, a penalidade continua a mesma. Se ele for flagrado em 12 meses, mais uma vez, a multa em dobro. Terceira vez, a multa vezes 3. E aí vai se multiplicando ao ponto de motoristas já terem mais de R$100 mil em valores de multa por embriaguez. E aí os efeitos eles vão se acumulando e complicando a vida desse condutor. Eu não me recordo, acredito que não é, tenho quase certeza que não é algo desse governo, acho que foi do governo anterior. Mudou-se a questão da pontuação na carteira de motorista, aumentou-se o número de pontos
para te, no caso, perder a carteira de motorista. Antes tinha um número bem significativo, hoje é permitido que tu tenha tantas infrações a mais, eu não me recordo agora o número. Sim, você flexibilizou a pontuação, chegando a 40 pontos. Era 20. Eram 20, o máximo chegando a 40. Entretanto, a embriaguez ela é uma penalidade, ou perdão, uma infração autossuspensiva. E ela é gravíssima. Ela é gravíssima, independente do número de pontos que esse motorista tiver, ele vai responder o processo de suspensão do direito de dirigir. Se ele tiver 1, tiver 5, tiver 7 pontos, não interessa. Ele foi flagrado, ele foi autuado. Assim que o órgão, o Detran, ou o DENIT, ou o DAIR receber essa notificação, já se abre o processo para a suspensão do direito de dirigir e também para a aplicação da penalidade de multa. São duas penalidades diferentes. Nós temos a multa e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Anderson, certamente quem está nos assistindo nesta terça-feira, na nossa estreia aqui do podcast Nova Pauta, também transmitido pelo blog Rafael Nemitz, pode ficar com dúvidas. Aonde se encontra essa resolução para quem em casa que está nos acompanhando quer entrar, ler com calma, entender melhor? Certamente deve estar disponível nos canais oficiais do governo. Se bem que nós estamos em período eleitoral, as redes oficiais do governo estadual, do governo federal estão com conteúdos bloqueados. Normaliza depois do período eleitoral, mas eu acredito que essas questões, como são, por exemplo, a Defesa Civil, não parou de divulgar os alertas de temporal, né? Essa questão da resolução que muda a lei seca, ela está disponível a qualquer cidadão na internet? Sim, Rafael, ela está disponível no site do governo federal, através do Ministério dos Transportes. Então, quem entrar no site do governo federal já vai receber como notícia essa alteração. Ela já é um item, aparece como notícia nos destaques e vai acessar uma página especial do Ministério dos Transportes e através dessa página se consegue acessar todas as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. E é muito didático, é o número da resolução, a descrição e a data que entrou em vigor. E assim como ela, outras várias que são afetas a várias outras situações, transporte coletivo, transporte de passageiros, cargas. E é importante que o cidadão esteja atento. E sobretudo, Rafael, e aqueles que nos acompanham, que esse cuidado para não se consumir bebida alcoólica e não assumir a direção do veículo, que ela não seja em virtude da penalidade. Que eu não pense só no valor da multa, que eu não pense só nos 12 meses que eu vou ficar com a minha CNH suspensa, que eu pense na proteção da minha vida, na proteção da vida das pessoas. E das outras pessoas, né? Porque dependendo da situação, tu tá colocando a tua vida em risco, a vida da tua família e a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com a situação, mas tu acaba causando uma colisão e outras pessoas inocentes acabam morrendo, né? E é muito comum, a gente se vê em fiscalização, e eu só tomei um copo de cerveja, eu só tomei uma taça de vinho. Só que não tem como se medir o impacto desse copo de vinho no organismo de cada cidadão brasileiro. Porque cada pessoa tem pessoas que são mais fracas para bebida, tem pessoas que não pegam. Então tem pessoas que se tomarem meio copinho de cerveja já vão ficar bem desorientadas, né? Cada organismo reage de uma forma. Por isso o cuidado. Então, quando nós cuidamos, nós motoristas cuidamos de nós mesmos, nós também estamos cuidando do outro. Então, quando eu tomo esse cuidado de consumir a bebida alcoólica e não assumir a direção do veículo, sem me preocupar com essas regras, é claro, elas são importantes, mas que eu tomo esse cuidado não pensando no valor que eu vou pagar se eu for flagrado, mas pensando na minha vida. E como é bom ver um motorista que toma o seu vinho, toma a sua cerveja, consome a sua bebida alcoólica e resolve ir para casa a pé, chama um aplicativo, chama um amigo, mas isso dentro da sua própria consciência, sem medo de ser abordado, sem medo de ser autuado ou de qualquer outra providência. Então, que essa consciência, ela tem que partir de nós mesmos. Eu não preciso esperar que alguém me aborde
para me dizer que eu estou embriagado e que eu não posso dirigir. Então, eu vou tomar essa providência, vou tomar esse cuidado. Principalmente que agora, no próximo mês, nós entramos em ritmo de semana farroupilha. Era justamente isso que eu ia te falar, né? Você falou cuidado. algo muito importante. Nós temos Rota 77, 287 Driver, Boleia, Tibor, talvez mais algum que eu me esqueça. Nós temos vários aplicativos de mobilidade urbana em Santiago. E a gente sabe que os nossos CTGs lotam. Às vezes tu não consegue nem local para estacionar. Se tu vai sair de casa para curtir a Semana Farroupilha, para dançar, para aproveitar, degustar o carreteiro, deixa o carro em casa e chama um aplicativo. É a melhor solução. Evita os transtornos legais, administrativos, e ainda eu vou preservar a vida de outras pessoas e principalmente da minha família. Um pai de família, uma mãe que vai sair com a família ali de um evento que consumiu a bebida alcoólica, por exemplo, e vai assumir a direção do seu veículo, eles também se preocupam com os seus. Como dizíamos no início, nós temos custos desses acidentes. Nós temos custos econômicos que nós conseguimos medir. Nós conseguimos calcular quanto que o SUS gasta por atendimento, nós conseguimos custear todas essas despesas, mas existe um custo, Rafael. É um valor altíssimo. Eu lembro que eu vi uma reportagem na Band sobre o custo por acidente de trânsito no Sistema Único de Saúde. As pessoas não têm noção, né? É um valor absurdo. E é um valor que acaba deixando de ser utilizado. A própria equipe médica, certa vez conversando com a doutora Sônia, a equipe do pronto-socorro tem que dispensar 10 profissionais, dependendo do tipo de acidente, para atender aquela pessoa. E aí, os casos podem se acumular, pessoas com acidentes graves, com outro atendimento, e a equipe vai estar naquele atendimento específico. Mas nós temos, Rafael, o custo social. O custo social ele não pode ser medido. Aquela experiência, e eu não desejo para ninguém, como fiscalizador, como policial militar já há mais de 20 anos, de bater na porta de uma família durante a madrugada e informar que o seu filho, que o pai de família, que uma mãe, que um membro daquela família perdeu a vida em um acidente de trânsito. Essa é uma experiência que eu já tive e não desejo para ninguém. E esse é o custo que nós não conseguimos calcular. Então, aquele copinho de cerveja, aquela cerveja que eu paguei ali na Semana Farroupilha, R$10, a mais barata, digamos, ela pode custar a vida inteira de uma família ou a vida inteira, minha vida ou a vida de uma pessoa que eu amo. E esse é um custo que nós não conseguimos calcular. Porque aí você está assumindo o risco. Com certeza. Se você bebeu e pegou a direção, você está assumindo o risco de causar um acidente, causar óbito. E até eu quero aproveitar os minutos finais do nosso podcast, porque eu quero te fazer uma pergunta específica. Frequentemente acontece um debate nas minhas redes sociais e você é um comentarista nato nesses assuntos de trânsito. As pessoas debatem muito sobre homicídio culposo de trânsito, homicídio doloso de trânsito. Em poucas palavras, na linguagem popular, você poderia explicar para os nossos telespectadores a diferença de cada um? Via de regra, o Código de Trânsito brasileiro ele traz que o homicídio ele é culposo, ou seja, sem a intenção. Então, o legislador entendeu que quando eu saio de casa, quando o motorista sai de sua casa ou no seu trajeto, ele sai sem a intenção de causar um acidente com morte. Então, por isso que aí nós vamos aplicar a imperícia, que é aquele motorista que não tem habilidade, não é habilitado, a negligência ou a imprudência. São os três. Aí nós temos a culpa, ele não teve a intenção, mas foi negligente, foi imprudente ou era imperito, ele não tinha capacidade para dirigir aquele veículo. O Código de Trânsito entende que a maioria dos acidentes ocorrem dessa forma, ou seja, ninguém sai de casa para matar no trânsito. É o que o legislador entendeu. Porém, quando esse motorista ele passa a assumir o risco, seja pelo excesso de velocidade, seja pelo uso de substâncias que alteram a sua capacidade psicomotora, aí
as coisas mudam. Então, ele assumiu o risco, ele sabia que essa substância ia causar essa alteração e mesmo assim ele assumiu a direção do veículo. É claro, existem várias discussões doutrinárias, jurídicas sobre o que seria doloso, o que seria culposo, mas via de regra, o Código de Trânsito entende que os acidentes, tanto lesão corporal como homicídio, eles são sem a intenção. Os outros crimes não, os outros são todos dolosos, que o Código de Trânsito traz. Mas o homicídio em especial, numa primeira análise, não há intenção. Tanto que as regras, as penas, elas são diferenciadas. Entretanto, sob influência de álcool, com excesso de velocidade, então são situações... Uma manobra irresponsável, por exemplo. Ao olhar da autoridade policial, do delegado de polícia e posterior durante o processo, ela pode se transformar em um crime intencional. Claro, tudo depende da análise de cada um, mas, via de regra, todos os acidentes, os homicídios na direção do veículo, eles são sem intenção. É claro que há os desdobramentos de cada situação durante a própria investigação policial. Bom, muito bem. O Anderson, nós poderíamos ficar aqui muito tempo conversando sobre trânsito e ele vai voltar aqui no nosso podcast porque tem muitos questionamentos para ele. As motos elétricas que agora viraram moda em Santiago, a todo momento a gente vê, até alguns casos eu acho bonitinho, né? Umas senhorinhas de 60, 70 anos com as suas motos ou até outro nome, triciclo, enfim, andando pela cidade. E outras questões relacionadas ao nosso trânsito, as bicicletas na área central, principalmente na quadra que compreende o calçadão e a Tito Becon, a gente vê em horários de picos adolescentes com bicicletas fazendo manobras, entre tantas outras situações que nós podemos abordar aqui. Mas eu penso que dentro de tudo isso que o Anderson nos trouxe aqui, a pauta principal é a lei seca, mas sobre os acidentes também falta uma única coisa: consciência. O motorista, não só o santiaguense, mas principalmente o santiaguense, no momento que ele se conscientizar de que ele tem que ter mais cuidado na direção, nós teremos uma redução dos acidentes. O trânsito, Rafael, ele é um ambiente de convívio social como qualquer outro, como a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso círculo de amigos. Se nós não tivermos esse limite de respeito, de responsabilidade, nós temos os acidentes de trânsito. Então nós precisamos respeitar os limites. Assim como eu vou visitar a casa de um amigo, eu não posso ultrapassar os limites que me foram impostos no meu ambiente de trabalho da mesma forma. Por que no trânsito nós insistimos em fazer isso? E tanto pedestres como motoristas somos responsáveis pelos acidentes. O pedestre, ele não é um ser com superpoderes que atravessa a rua e está isento de causar um acidente ou se envolver em um. Você já deve ter percebido, né? Como me chama a atenção os pedestres aqui em Santiago atravessando a faixa com o fone de ouvido no celular. O pedestre, ele não olha, ele acha que porque ele está na faixa, ele é intocável e aí ele atravessa ou mandando áudio no celular ou com fone de ouvido sem saber o que está acontecendo à sua volta. E vários atropelamentos que aconteceram aqui ocorreram justamente com pedestres na faixa de segurança. Esse é o resultado, Rafael, inclusive, de campanhas educativas equivocadas que foram desenvolvidas nos últimos anos. E talvez seja assunto para um próximo encontro, mas foi um dos temas que eu defendi, uma especialização sobre educação para o trânsito, que essas campanhas, elas deram a falsa impressão de que o pedestre, ele tem um superpoder, como eu digo nas palestras, de atravessar a rua, de pisar na rua e todo o cenário, até a chuva parar, para que ele atravesse. Isso não existe. O pedestre, ele não disputa espaço com os veículos, ele interage com os veículos. Então, se eu, pedestre, não tiver a condição, a percepção que eu preciso esperar que o veículo pare, ou que exista uma distância hábil para esse veículo parar, é o momento que eu vou atravessar. Às vezes eu, pedestre, eu preciso esperar os veículos passarem para que eu atravesse. E não é... E aí que entra a questão da disputa,
aquela ideia que eu pisei na faixa, todo mundo tem que parar. Nem sempre é possível. Um caminhão em dia de chuva, ele não consegue parar mesmo a 40 km por hora. Existe uma distância de frenagem e uma distância de parada. Em dia seco, também vai ter sua diferença, visibilidade, veículos têm pontos cegos. Então, conversaríamos o ano todo sobre isso e teríamos ainda assunto. Mas o pedestre, ele precisa entender que ele faz parte, ele não é alguém separado desse cenário. Nós, pedestres, fizemos parte do trânsito e precisamos zelar pela nossa segurança também. E os acidentes com pedestres aumentaram nos últimos anos aqui em Santiago, justamente por essas questões. Existem falhas dos motoristas? Com certeza. Motoristas desatentos, às vezes a sinalização ela precisa ser renovada, mas o pedestre também precisa rever a sua conduta. Nem todo atropelamento é culpa do motorista. Isso a gente debate muito nas redes sociais. Todo mundo sabe, quando há postagem de um acidente, todo mundo sabe o que deveria ser feito. E por que na prática nós não concretizamos isso? Se a maioria dos comentaristas concretizassem essas medidas, nós não teríamos acidentes, provavelmente em Santiago. Então, por isso que tanto o pedestre como o motorista, eles ocupam o mesmo espaço. Nós não disputamos, não brigamos por espaço. Nós convivemos naquele mesmo ambiente e eu preciso respeitar aquela pessoa para que os dois estejam em segurança. Anderson, muito obrigado por sempre atender os convites, por todas as emissoras que eu passei, quando você também foi assessor de imprensa do extinto 5º RPMON, que hoje é 45º BPM, e estamos à tua inteira disposição agora aqui no podcast Nova Pauta, que estreia, né? Sua estreia nesta terça-feira. Então, sempre será um prazer te receber. Eu tenho tantas questões para te perguntar sobre o nosso trânsito, tanta coisa que a gente vê no dia a dia. O NP Expresso também posta muitos flagrantes do trânsito, então era um assunto para uns 10 podcasts, né? E certamente você retornará aqui em outras oportunidades. Muito obrigado. Com certeza, Rafael, sempre abertos para esse convite, para conversar com a nossa comunidade. E enquanto Conselho Municipal de Trânsito, conselho composto por 12 entidades, eu só presido, eu só conduzo as reuniões, mas são 12 representantes da comunidade que manifestam as suas ideias, que manifestam as suas preocupações e juntos nós já conseguimos diminuir em mais de 30% os acidentes de trânsito. Como eu disse, é um trabalho silencioso, um trabalho de formiguinha aos pouquinhos, mas nós vamos conseguindo mudar essa percepção. E para setembro já fica o convite para a nossa comunidade. Durante a Semana Nacional do Trânsito, teremos um grande evento em Santiago, reunindo comunidade e categorias, que será o primeiro Fórum Municipal de Mobilidade Urbana e de Segurança Pública do Vale do Jaguari. Em breve, durante a semana que vem, vamos trazendo algumas novidades, mas pela primeira vez em Santiago, vamos reunir a comunidade do Vale do Jaguari, trazendo especialistas para falar sobre mobilidade e sobre segurança pública para que a nossa comunidade participe. A comunidade precisa participar. Não é só comentar lá na postagem do blog do Rafael Nemitz, nem do NP Expresso. Não basta comentar lá, tem que participar conosco dessas atividades. Vamos trabalhar com as escolas. Tem um projeto muito bonito também, Seja um Herói no Trânsito você também. O Batman vai voltar para as escolas, para as blitz educativas. Então, um trabalho gigantesco para que a nossa comunidade esteja bem orientada, esteja cada vez mais segura. Por isso, somos gratos por este espaço e estamos sempre à disposição. Muito bem, noite de estreia aqui no NP Expresso e também no blog Rafael Nemitz. Aproveito para agradecer o carinho, a confiança e o convite dos jornalistas João Lemes e Sandra Siqueira, que nos convidaram para estar aqui, e nós teremos o nosso encontro marcado, temos o nosso encontro marcado a partir de hoje, todas as terças às 20 horas no podcast Nova Pauta. Até semana que vem nas redes sociais do blog Rafael Nemitz e do NP Expresso.